Se não passar nada pra frente. Bom, tá ligado, tá? Deixa eu atualizar. Como é que era a faca de propaganda do Faz um teste de microfone para mim, por favor. Som, teste. Tranquilo aí, Ron? Chegou ainda não. Só um teste antes aqui de áudio. Tá ok? Alô, som. Tá tranquilo? Vamos começar então. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui abrindo o nosso Fórum Buritis na Política. Hoje nós tivemos que tomar uma decisão de adiar a pauta de saúde. Os nossos dois pré-candidatos que vêm acompanhando o fórum, né, o Dr. Bernardo Ramos e o Paulo Gomide, que está aqui presente. Né? O Dr. Bernardo Ramos, por ser médico, teve um chamado agora às 7 e pouco da noite para uma cirurgia de urgência. Ele é ortopedista pediatra e por isso ele não pôde vir para cá diretamente e nos mandou uma mensagem informando que realmente não vai conseguir chegar a tempo. E hoje, incrivelmente, era exatamente a pauta de saúde, né? Então, o Paulo Gomide, como sendo o outro debatedor, né, concordou que a gente postergar para uma nova data, dentro da programação que a gente tinha estabelecido para o nosso fórum, para que essa agenda de discussão sobre o tema de saúde seja feita a posteriori. Então, a gente entende que, para não haver prejuízo sobre o debate, principalmente, e não um prejuízo individual de um pré-candidato ou de outro, nós decidimos então de usar esse espaço hoje da nossa reunião semanal da associação para a gente conversar sobre outros temas, outras situações e principalmente para dar feedback a todos sobre as ações que a associação vem tomando no nosso bairro. Então, peço desculpas aí a todos, principalmente aqueles que vieram aqui, né, o pessoal que está aqui atrás das câmeras, que vieram realmente para prestigiar o debate em si, mas nós não vamos deixar de fazê-lo, até porque o assunto saúde é um assunto muito importante e por isso a gente preferiu tomar a decisão dessa forma. A gente está aí começando essa transmissão hoje com um certo atraso, mas foi justamente para tentar criar uma situação, uma solução sobre esse ponto, né? Então, a priori, eu vou passar a palavra para o Paulo, a palavra é livre, tá ok, Paulo? Afinal de contas, era um debate, mas já que a gente teve essa situação, o Bernardo se justificou e tudo, então eu vou passar para você dar algum recado, mas a gente já volta falando sobre a associação do bairro e etc, tá ok? Boa noite vocês que estão aqui presentes, né, os que estão aqui na nossa transmissão ao vivo. Realmente é uma pena, mas essas coisas acontecem aí, né, os profissionais de saúde têm essas intercorrências, né, então, em primeiro lugar, tem que ser dado a assistência, né, não tem dúvida. E temas a gente pode debater posteriormente. Eu acredito que a ausência dele na discussão do tema saúde seria realmente muito ruim para a gente poder fazer um debate mais amplo, até de diagnóstico, né? Então, acho que o ideal mesmo é a gente voltar com essa pauta mais tarde e falar um pouco do que a associação faz nesses 22 anos que se completa agora em junho, o que ela faz, o que ela tem feito, que muita gente ainda não sabe. E o bairro cresceu muito. Antigamente éramos 3 mil pessoas, hoje somos mais de 30 mil pessoas. Então, a gente comunicar com vamos dizer, uma cidade, com esse público todo, não é uma tarefa fácil. Mas a gente está caminhando e as pessoas estão começando a perceber, estamos nos organizando, e vou deixar o Braulio conduzir aqui a fala, o que a associação caminha, quais são os projetos, se alguém daqui da plateia quiser fazer alguma intervenção também, perguntas.
principalmente os mais antigos, né? Que conhecem as histórias, né? Podem perguntar. E eu queria já colocar como um tema de discussão já inicialmente, ou com proposta, nós vamos falar do que a gente faz. A gente há anos, né, desde a época do início da fundação da associação, a gente sempre está correndo atrás de infraestrutura, né? Seja manutenção das vias, seja semáforo. A Jane está aqui, ela vai lembrar o dia que colocou o primeiro semáforo no Buriti. Buritis foi até foguetório, né? Era até engraçado. O primeiro semáforo, né? Era importante ter o semáforo. Se a gente pudesse imaginar o que a gente ia ter 20 anos depois, 22 anos depois, né? E temos tentado de várias formas também contribuir com o negócio da manutenção das nossas vias. Estão saturadas, o piso, o pavimento extremamente prejudicado por causa do grande volume de veículos que passam. E as nossas ruas não foram planejadas para esse tipo esse volume todo de trânsito e até de moradores, né? Era para ser unifamiliar. Então as ruas são mais estreitas, o pavimento é mais fino, então ele resiste pouco a esse trânsito. Então por isso tem ruas nossas aqui que a gente vê, que a gente não sabe se é rua ou se é só tapa-buraco, né? São várias bolinhas, só que tem mais tapa-buraco do que rua. E a associação, ela não tem poder político, né? Então ela não tem como intervir, ela pode participar indo atrás dos representantes da sociedade, são os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, buscando cada um na sua medida interferir, os vereadores fazendo emendas ao orçamento do município, os deputados estaduais contribuindo, pressionando um pouco lá o prefeito, ver se consegue alguma verba para, como é que chama? Ela vem carimbada, né, já específica para aquele fim, e os federais, que são os mais abonados, né, que estão a verba de 15 milhões por ano, e dá para operar pequenos milagres com o valor desse, né? Você imaginar que ela tem um mandato com 60 milhões de reais para fazer obras impositivas, ela pode beneficiar. Outros usam para outros fins. Nós estamos falando do bom uso da água. Embora não é papel do legislador fazer obras, né? Ele tem que fazer isso mediante orçamento municipal. Mas 2015, nós tivemos, 2016, fazendo uma pesquisa no orçamento do município de Belo Horizonte, nós descobrimos lá, o Rômulo lembra, não sei se você vai lembrar, tinha uma obra e o Buritis foi contemplado no orçamento do município. Não, do orçamento do município, não é um orçamento participativo, não. Esse nós podemos falar depois. O orçamento do município em 2016 estava previsto a pavimentação de uma rua. E vocês vão espantar com o volume de recursos. Era em torno de 45 mil reais a obra. Jamais você conseguiria pavimentar a rua com 45 mil reais, né? Principalmente que a rua não estava nem implantada fisicamente na água. Ela estava na terra, continua do mesmo jeito que a obra não foi feita. Então, só com a organização social que a gente consegue efetivamente ter alguma influência dentro dessas discussões e discutir de uma forma mais construtiva, né? Porque todo mundo, vamos pedir obra para o Buritis, vamos pedir obra. Eu acho que a gente tem que pensar mais macro, embora a gente está aqui, o papel da associação, o papel dela é discutir localmente, mas aí a gente também tem participação de representação dos cidadãos de Belo Horizonte. Então nós temos grandes responsabilidades. Os dois maiores conselhos de Belo Horizonte a associação representa a sociedade, que são 2,5 milhões de habitantes. Então é uma responsabilidade grande de estar representando a sociedade, o setor popular,
não só pela representação em si, como também pela qualidade da representação, né? Porque ela tem que ter resultado, tem que ter coerência, tem que ter capacidade de debate, tem que ter capacidade de construção. E, inclusive, a gente tem buscado, já foi protocolado no Conselho de Política Urbana e no Conselho Municipal de Meio Ambiente, o cumprimento integral da Lei de Acesso à Informação e da Transparência. Então, eu, como representante da associação, nos 2 conselhos, nós apresentamos um requerimento em que a gente solicita que, a partir de 2019, todas as reuniões plenárias dos 2 conselhos sejam gravadas em áudio e vídeo e publicados no site da Prefeitura. Eles acolheram com muita receptividade, mas está tendo alguma dificuldade alegada técnica para fazer esse tipo de publicação. Na verdade, não existe muita dificuldade técnica. É muito simples, porque até o próprio Supremo Tribunal Federal tem página no YouTube. Então, eu acho que não tem nenhuma dificuldade de gravar um vídeo e postá-lo, né? Não vai ter que editar, porque é importante que as pessoas possam saber, precisa assistir tudo, ele vai correr na linha do tempo, ele vai verificar o tema que interessou, como que cada conselheiro votou, qual foi a discussão, ver se aquela discussão está dentro da legalidade, da constitucionalidade. Então isso é tudo muito importante, ter essa transparência, porque o que a gente discute hoje só sabem os interessados. Quem não é o interessado vai sofrer o efeito sem saber que decidiram por ele e ele não pôde participar. Então é um papel muito importante e, se Deus quiser, em breve vocês vão poder acompanhar as pautas. As pautas já são disponibilizadas, né? O que vai ser discutido, as atas também. A ata não é fidedigna à gravação, então às vezes omite muita coisa, então é importante, até as próprias discussões são importantes. Então vamos dar mais publicidade a isso, para a gente ver o que está correndo, nossos cursos d'água, como é que eles estão sendo ameaçados, se eles estão sendo bem tratados, se há projeto de recuperação, se não há, como é que está a questão do meio ambiente com relação à fauna. Hoje a gente vê muitos animais silvestres pelas ruas do Buritis, como o coati, caxinguelê, o sagui, siriema, e tem outros. Então, esses impactos que acontecem na nossa região, que nos passa despercebido, é extremamente importante. Inclusive com a questão sonora, né? Esses eventos de grande ruidade na cidade, ruidosa na cidade, misturei uma coisa com a outra, né? Ruidade é mistura de ruidosa com cidade, né? Ruidosa na cidade gera um problema que nos passa despercebido. Os animais que têm hábito diurno estão dormindo esse horário, ou deveriam, e com o barulho, com a agitação, muda todo o ciclo biológico dele, que exige que eles migrem, ou que eles ficam mais suscetíveis aos predadores noturnos. Então tem muita questão que a gente passa despercebido para a gente, que tem um efeito, não só nos animais, na questão da própria flora, mas no nosso descanso e na sua produção no dia seguinte. Você dormiu e acordou cansado, porque você não dormiu muito bem. Tudo é impacto da grande cidade e da falta de disciplina ambiental. Então, essas coisas todas são discutidas, tanto no Conselho de Política Urbana, quanto no Conselho do Meio Ambiente. Existem várias representações, vários interesses, e o papel do Conselho, como o nome já fala, é conciliar o meio ambiente com as atividades econômicas, que são super necessárias, desejadas, né? E que serem cada vez mais fortes e pujantes, mas que respeitemos também a condição do ser humano de ter o seu descanso, uma ambiência sadia, a fauna, a flora, para que a gente
tenha menos doença, que vai ser uma pauta depois. Quando a gente começou a nossa gestão no ano passado, sucedendo a gestão da Consuela Regui, que estava na associação como presidente já há 2 mandatos, uma das coisas que a gente buscou e organizou foi justamente ocupar os postos de representação popular dentro dos conselhos comunitários. Eu, particularmente, nunca tinha me engajado tanto, igual agora, de fato, estou trabalhando voluntariamente na associação, mas o que eu percebi é que, de um modo geral, esses conselhos eles são ocupados, né, por pessoas diversas, obviamente, mas muita gente, na verdade, não tem nem ideia do que se passa nos conselhos. E, pelo poder público, a visão é que são os locais corretos para se discutir os assuntos da cidade. Então, quando a gente pega e fica muito distante disso, quem são as pessoas que estão lá e quem está decidindo, quais são as causas e quais são os interesses, né? Então, uma das reclamações que nós temos como bairro, de um modo geral, e é uma reclamação, acho que totalmente pertinente, é que o Buritis sistematicamente foi sendo esquecido entre a lista de prioridades da prefeitura. E para mim a leitura é muito simples, né? Você não é nem o bairro pobre, miserável lá que precisa de uma intervenção quase que de infraestrutura básica, de saneamento, por exemplo, né? Que tem alguns lugares de Belo Horizonte que você vai que tem esgoto a céu aberto, e aí, né? Aí dá até vergonha, às vezes, você discutir que tem um buraco na sua rua, tem um cidadão da cidade que tem um problema 10 vezes maior do que o seu. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de a gente não ser, então, esse tipo de perfil, ou seja, não é um bairro pobre, mas você também não é o bairro onde estão as pessoas que têm a caneta na mão, que vão decidir do tipo, vai lá e faz aquela rua, ou vai lá e constrói um posto de saúde, e ser um bairro que direciona politicamente recursos. A gente não é esse bairro também. Então, ficar no meio da lista é um perigo, porque você não é nem contemplado com as coisas básicas e muito menos contemplado com as coisas, não, digamos assim, supérfluas, mas eu acredito que são as coisas mais caras, né? Porque na hora que você chega e fala assim, uma intervenção, igual, por exemplo, a questão da trincheira lá da Raja com Barão, né? Todo mundo que passa aqui já sonhou de algum jeito na cabeça ali de ter um dispositivo de trânsito que melhore aquele entroncamento, né? Mas uma trincheira custa mais caro do que você emendar um monte de cana e resolver o problema de saneamento do cara lá de trás. E aí fica o Buritis no meio do caminho. Então, a gente sabe disso e durante os 20 anos de associação, né, isso foi acontecendo sistematicamente. Fomos ficando para trás. Então, peraí, como que a gente vai fazer para posicionar? Nós temos um bairro, na verdade, que tem a população maior do que muita cidade de interior. Tá certo? Nós estamos caminhando para ser o bairro mais populoso populoso não, maior população, né? Populoso é população dividido por metro quadrado, não é isso? Por área, adensamento. É um bairro muito adensado. Somos mais de 30 mil habitantes, né? Não temos um censo tão recente para cravar o número, mas, por exemplo, Buritis já embolou com o Estoril há muito tempo, né? O Buritis já está misturando com o Palmeiras, né? O Buritis já está junto com o Estrela d'Alva, né? Até falar, moro no Estrela d'Alva, moro no Buritis. Essas fronteiras, na verdade, elas já não existem mais. Nós estamos todos numa região onde tudo está integrado, onde todas as questões estão integradas. Então, como que a gente faz, na verdade, para preservar o nosso ambiente? Porque, inclusive, uma vez fui questionado, você é presidente da associação do Buritis e vocês estão querendo só levar a sardinha para lá. Nosso papel aqui é esse. Nosso papel enquanto associação do bairro Buritis e a região aqui vizinha é de trazer a sardinha para o lado de cá, sim. Não de uma forma sem lógica ou totalmente aleatória, não. Mas que a gente quer o quê? Que as nossas listas de pendências, de situações, de requisições, seja tratada devidamente. Uma hora tem que entrar na linha de execução. A gente não quer, na verdade, deixar essas coisas esquecidas. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo é de estruturar isso. E quando a gente pega e começa a participar dos conselhos municipais e tudo, aí que a coisa fica mais bacana, né, Paulo? Porque, num primeiro momento, ano passado, o que a gente ouvia demais, mas vocês do Buritis não participam de nada. Hoje ninguém pode falar isso mais. A gente está ativo e operacional para valer no COMPUR, que é o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, o Paulo Gomide hoje
nosso representante conselheiro nessa cadeira da associação. O COMAN, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que também está sendo exercido pelo Paulo Gomide. Inclusive, já quero deixar um parêntese aqui. Gostaríamos que outros moradores se aproximassem para passar o bastão. Esse negócio não pode ser uma coisa que fique só no ombro de um, porque o trabalho lá é voluntário, mas é altamente técnico. Não é um negócio fácil de se fazer. Não é você chegar lá na reunião e levantar a mão, né? Tem que fazer relatoria, né? Redigir o parecer, estudar os pareceres, né? Debater parecer com outros conselheiros, às vezes entrar em conflito, inclusive, de interesses. Então não é um trabalho tão trivial assim para falar que... Mas ele é voluntário, nós... Entender de legislação, estudar quando é o caso, correr atrás de algum advogado que possa te orientar. Não é um trabalho fácil, tá certo? De jeito nenhum. Ele é altamente técnico, inclusive até difícil de divulgar. A gente está tentando divulgar mais na própria página da associação o que o Compur faz, né? Mas não é aquelas coisas de marketing, né? Compur, não sei o que, pensar, não. Dia tal, reunião tal, vem lá aquele monte de assunto que vai ser tratado, né? E cada um, na verdade, exige o quê? Um posicionamento. Trata-se de voto, né, Paulo? Basicamente. Assim como o COMAN, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? O que você espera? Que sejam pessoas que estejam zelando ali veementemente pelo meio ambiente, pela ecologia, pela natureza de um modo geral. E também é um local onde existem conflitos de interesses, né? Você tem uma bacia de um rio e tem alguém querendo construir, vai passar no COMAN. E aí lá, né, sai até arranca-rabo lá e tal, um puxando para um lado ou para o outro, mas é um local para discutir isso. Então discutir depois que as coisas já aconteceram é muito complicado. Agora, e você estava no dia lá para discutir antes? Então aí vem as sequências das audiências públicas da Câmara Municipal de Vereadores, né? Ah, mas isso não vale nada. Vale. Vale porque é o espaço oficial do debate. Porque na mesa do boteco não é oficial. É a sua posição com a do seu amigo que está lá tomando, às vezes, um refrigerante, uma cerveja lá com você. Basicamente, é porque eu não tomo cerveja, né, Rom? Então, assim, aquela discussão ali, para ela chegar de fato no modus operandi, ela tem que sair daquele local e ir para o lugar certo. Se ela não estiver no local correto, você está só conversando fiado. Porque ela não toma nenhum efeito. A não ser grandes mobilizações nacionais, coisas assim, que aí... Na verdade, tem um helicóptero batendo foto para ver se tem muita gente ou pouca gente, mas a sua voz, individualmente, ela não é ouvida. Ela é ouvida quando ela está dentro do coletivo, um monte de gente falando. E esses ambientes são as vozes individuais representativas, ou seja, tem um conselheiro, mas ele representa o quê? O setor popular. O outro conselheiro representa o setor técnico, o outro conselheiro representa o parlamento, e assim sucessivamente. Então, nós nos posicionamos no COMAN e no Compur. O Rômulo que está aqui, né, no suporte técnico, não. O Rômulo está no CRTT, que é o Conselho Regional de Transporte e Trânsito, que também, né, das críticas que a gente ouve, o BH Trans sempre está na lista, né? De 5 pontos, a BH Trans sempre ocupa os top 5, não tem como. Mas o que a gente começa a enxergar nesse exercício de cidadania que é a tal da associação de bairro, né? Que sempre existe o outro lado também, né? Tem a falta de recursos técnicos e humanos, tem as questões políticas, aí tem a CPI da BH Trans, que eu até confesso que no dia da entrevista do Irlan Mello, né? Durante a entrevista eu não tinha notado, mas era uma pergunta que tinha que ter sido feita antes, mas nós fizemos a pergunta depois, né? E ele esclareceu que não vai assinar a CPI porque ele já foi relator de CPI e, segundo o vereador Irlan Mello, ele acha que enquanto a auditoria não finaliza, é como se você abrisse mais uma frente, na verdade, para fazer a mesma coisa gastando mais recursos. Então, não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas só um instantinho, Paulo. Então, assim, é uma posição, mas eu acho que é uma posição técnica, porque eu sou 100% a favor de que se tenha uma CPI da BH Trans, mas na hora que você escuta uma pessoa que está no processo, que está trabalhando, que tem uma experiência maior que você, no mínimo a obrigação que você tem é de ouvir e refletir. E aí eu falei, poxa, tudo bem, mas é um assunto super polêmico, né? Até porque tem toda uma pressão política em cima do negócio, uma questão de disputas de espaço, de poder, mas em suma, é uma discussão importante. Então, BH Trans, no CRTT, a gente está tentando justamente trabalhar na linha correta, ou seja, vamos falar de trânsito, cruzamento da rua Geórgia com a Paulo Diniz Carneiro, vai para onde? CRTT.
Se a BH Trans não der resposta, e isso aí pode acontecer, né? Mas está lá protocolado, foi feito um ofício, está no nosso jornal, a gente controla isso dentro da lista, toda reunião que nós temos com os agentes públicos, nós cobramos. Então, o nosso papel aqui é eles não podem olhar para a gente e achar que a gente tem uma folha em branco. Na verdade, nós temos uma planilha de Excel lotada, né? E tem data de tudo, os ofícios, tudo que foi feito. Eu gostaria muito, até por ser uma pessoa que vivenciou mais a iniciativa privada do que a iniciativa do que o poder público, né? Digamos assim, que as coisas fossem mais ágeis, porque tem momentos que você até fala assim, vou chutar o pau da barraca, esse trem não anda, né? Mas eu enxergo o seguinte, que não anda, mas nós temos que ser propulsores de tentar induzir que ande e não o contrário. Porque se todo mundo joga toalha, fica do mesmo tamanho. Agora, se você tiver um pouco mais de paciência de processar aquilo dali, às vezes pode ser que avance um pouco. Pelo menos a minha visão particular é essa. A gente tem que sempre tentar fazer com que essas entidades que estão à nossa volta melhorem. Então, sempre que eu posso, eu dou feedback, eu falo, ó, podia ser assim, um assado. Eu falo mais no meu ponto de vista. Mas essa sinergia toda, a gente está aumentando muito a representação do que o Buritis e região tem dentro desse escopo Belo Horizonte. A ponto, inclusive, né, sem citar nomes, mas um vereador que fez um comentário aí, talvez inapropriado, digamos assim, né, para não falar outra coisa, o importante é que está todo mundo enxergando o que é o Buritis. A gente não pode ser tratado como um qualquer um. Mas, ao mesmo tempo, também não é o nosso papel ficar falando ninguém é melhor do que ninguém. Mas a nossa região aqui tem alguém olhando. E esse alguém também, gente, não é um alguém que falar que a responsabilidade é só de um. Não é só minha, não é do Paulo, não é da Jana, não é do Romulo, não é do Eduardo, nem do Manuel. A responsabilidade, de fato, eu vejo que ela é de todo mundo, porque o protocolo, por exemplo, do pedido ao serviço público, ele não pode ser um negócio esquecido. O cara fica sempre achando que o outro vai fazer. Eu falo o seguinte, um buraco na Mário Werneck, ele merecia ter 1000 protocolos no mínimo. Num dia passam mais de, 5 mil, 10 mil carros na Mário Werneck e todo mundo deixa para o próximo. Inclusive uma viatura da BH Trans, uma viatura da polícia, um ônibus. Imagina, por exemplo, se o motorista de um ônibus, que ele faz o trajeto, ele arranca lá da caixa prega e vai para onde o vento faz a curva lá, né? O cara anda pra caramba. Ele passa no buraco, ele fica puto, mas ele não interage com os órgãos que vão lá tampar o buraco. Ele parte da premissa que alguém vai abrir um chamado. Então é o seguinte, enquanto não tiver um sistema, né, bacana, que será que em 2030 vai ter um drone que fica viajando aqui no Buritis e que faz um reconhecimento automático dos buracos e tal? Cara, isso não existe. É importante todo mundo saber, e a nossa população saber o seguinte, você tem alguns compromissos que não são negociáveis. Se tem um buraco na sua rua, cara, me desculpe, mas 2 minutos você vai precisar de gastar. Se você quiser gastar 2 minutos, entra no site, loga com seu CPF e cria uma senha lá e abre o chamado. Ah, não gosto de internet, não tem problema. Tem um canal da prefeitura pelo telefone, 156. Liga lá, esse é um pouquinho mais demorado, vai ficar escutando a gravação, vai esperar uma atendente ser liberada lá, mas abre o protocolo. A gente não pode, na verdade, simplesmente ficar deixando para o próximo. E eu vejo que isso é totalmente cultural. Eu tenho filhos pequenos, né? Eles não chegaram ainda naquela fase de, por exemplo, aprender algumas regras de trânsito na escola para ficar me cobrando na hora que eu tiver. Mas, pai, você não pôs o cinto ainda, já começou. Então, tipo assim, será que um dia as nossas crianças vão falar, pai, você passou no buraco, você até agora não abriu seu celular aí e abriu o chamado, né? Acho que isso é o futuro, a gente tem que ter essa consciência. E parece ser uma coisa fácil, mas não é fácil. Quantas vezes a gente está agitado? O Eduardo está até abrindo o sistema da prefeitura ali. Parabéns, Eduardo. Parabéns, é isso que a gente precisa. Entendeu? Todo mundo tem que baixar o aplicativo. Na minha rua mesmo, a Tereza Mota Valadares, tem uma árvore caindo lá, né? Todo mundo acha ruim a árvore caindo, mas ninguém abre o chamado. A prefeitura não vai vir aqui do nada. Você tem que ter o hábito, isso eu acho que é muito hábito. A gente tem sempre falado, então... Na internet, por exemplo, muita gente tem feito exposições, às vezes até inapropriadas, de ficar reclamando e mimimi para lá para cá. E o nosso posicionamento, aí o Romulo também sempre interage, o Francisco,
né? O Paulo também interage, a Jane também teve um dia desse, colocou lá. É o quê? Fulano, ótima sua reclamação, qual que é o número do seu protocolo? O cara tem que pôr o protocolo lá. Então, assim, se a pessoa vai para o meu bairro Buritis fazer uma reclamação, eu gostaria de enxergar o seguinte: eu estou indignado, isso é um absurdo, que as autoridades, meu protocolo é número 2018, tal. Beleza. Exatamente, porque aí faz sentido. Você pode chorar suas pitangas todas, mas o protocolo, amigo, você tem que colocar. Se você não puser lá, significa que você está só reverberando para um lugar que não vai resolver nada, para aumentar o grau de insatisfação das pessoas. Porque se você ficar lendo a internet, todas as postagens todo dia, você sai deprimido, dá vontade de mudar, de tão ruim que é, entendeu? Cara, você vai ficando assim, cara, que péssimo, o país é ruim, vou mudar para os Estados Unidos, para o Canadá, não sei onde, eu não vou morar aqui. E eu particularmente penso o contrário. Se a gente não tiver habilidade para fazer com que o nosso entorno vá melhorando, bicho, você pode ir para o Japão, lá vai continuar do mesmo tamanho, porque você não influencia melhoria nenhuma ao seu redor. Você só fica conversando fiado. Lá só funciona porque eles reclamam e faz funcionar. Perfeitamente, o Manuel fez a comentário que lá só funciona porque o pessoal pega pesado, entendeu? Todo mundo faz. Eu acho que assim, nós precisamos dessas iniciativas individuais, porém coletivas, ou seja, não adianta só um ou outro, até porque a associação ela exerce aqui um papel voluntário, e tem gente que começa a achar que, pelo fato de a gente estar sendo muito frenético, né, nesses acompanhamentos e não deixando a peteca cair, que a obrigação foi transferida. Não foi. Na verdade, não, todo mundo. Agora, a pessoa passou um protocolo, não tenham dúvida, na hora que eu chegar na frente do coordenador regional, eu sei quais são os protocolos, até porque tudo que acontece hoje no site notifica no celular meu. Eu acho que no seu também, né, Romo? No do Francisco, do Paulo, sei lá. O seu acho que não, né, Paulo? Senão você ficar desesperado. Mas, assim, a informação hoje é muito rápida. O morador hoje, o Leonardo Henrico mesmo, do meu bairro Buritis, quando tem alguma polêmica lá que entra alguma situação da associação, ele vai lá e escreve Braulio Lara, o trem pluf no meu celular na hora. Eu já sei que já está rolando alguma discussão que eu tenho que me inteirar, eu vou lá, dou uma lida e respondo. Então está todo mundo conectado a tudo. Não tem hoje mais essa situação. Oi? O de cima? Tá ok, Rom? Caiu na internet. Mas eu acho que é só voltar que ela... Acho que tá ok. Retornou? Então a gente precisa realmente disso na visão sociedade, que todo mundo tem que exercer um pouquinho desse papel. Todo mundo tem que somar. Obrigado, Paulo. Valeu, Eduardo. Então, nosso posicionamento com relação aos conselhos, a gente está participando. Nossa gestão tem 1 ano e 2 meses praticamente. Precisamos que novas pessoas aproximem de fato da associação, comecem a participar, porque não é pretensão de ninguém aqui ficar agarrado nesses negócios pro resto da vida. Muito pelo contrário, eu acho que vai ser fundamental para esse bom trabalho que a gente está conseguindo semear, é que novas pessoas venham participar dessa corrida de bastão. Entendeu? A pessoa trabalha 1 ano, trabalha mais de 1 a 2, sei lá, mas eu acho que a gente tem que realmente ter essa consciência, porque senão fica tudo muito pessoal, fica parecendo que, não é fulano ou ciclano, etc e tal, e ainda mais porque a palavra política, infelizmente, no nosso país está, assim, considerada lá embaixo. E eu não vejo outra saída democrática a não ser a gente participar da política. O problema, na verdade, é se encontrar com o Tãozinho da ambulância, o Joaquim da farmácia, o Joãozinho da couve, o outro não sei o que do, sei lá onde dá as contas do pé de alface, que, tipo assim, sem desmerecer ninguém, não estou desmerecendo ninguém, mas na verdade olhem quem são as pessoas que estão sendo representantes oficiais nossos por mandatos de 4 anos. Não adianta chorar. O cara tá lá porque ele foi eleito. Tá certo? Mas eu não sei, vamos participar, vamos criar, vamos realmente o quê? Engajar, porque falar que é fácil não é, você gasta seu tempo, tem uma série de coisas que acontecem, mas eu acho que é o único caminho.
E só para te passar a palavra, Paulo, que você queria fazer algum comentário? A ideia, quando a gente criou o Fórum Buritis na Política, né, até foi uma visão que eu sei que os fundadores da associação e as gestões que se passaram nunca quiseram se misturar, ou melhor, abrir frentes nessa discussão, né? Foi uma questão que ficou meio apartada, né? Ah, não, porque a gente não se envolve. Eu tenho uma visão que é o seguinte: a gente tem que se envolver sim, só que envolver com responsabilidade, com ética e com transparência. Então, se você monta igual nós fizemos o fórum, né? O fórum foi convocado estrategicamente em novembro do ano anterior à eleição. Por quê? Porque os políticos que são profissionais não estavam nem aí. Acharam que a nossa associação simplesmente era mais um localzinho aí por aí. Tudo bem, respeito a opinião. Segundo, as pessoas que não são do ramo político ou não são atuantes, engajadas e não participam, estavam dormindo em outros lugares aí, mas menos pensar o que fazer. Esses caras paraquedistas só chegam na hora H. Então a gente já tirou todos os paraquedistas da lista. Quem que nós gostaríamos de ver aqui? Pessoas engajadas. Aqui não é um lugar, na verdade, partidário, não é um lugar, na verdade, que bloqueia ninguém, não. Quem quiser participar. Mas nós criamos uma regra para justamente sair desse famoso tapinha nas costas, do tipo assim: me apoia que se eu for eleito, eu ajudo vocês. Não, cara, aqui é diferente. Aqui você vai ter que carregar o saco de pedra, ajudar na associação, discutir, debater, para aí sim a gente ver se nós vamos de fato te apoiar ou te recomendar algum voto ou não. Mas é com antecedência, não é nada lá, tipo, né? Tem gente que acha bom que o período eleitoral é só de 45 dias, mas, cara, 45 dias voa. É um espaço muito curto de tempo para você conhecer quem são as pessoas que estão trabalhando. Eu acho que o trabalho tem que ser totalmente engajado, ele tem que ser perene, tem que ser mais de um ano, 2 anos trabalhando ali, porque aí sim a gente vai conhecendo um e outro. Assim como hoje eu conheço várias pessoas que estão no poder público e que são merecedores de grandes elogios, cara. É o contrário, porque todo mundo, a gente enxerga muito negativo, mas hoje eu estou sendo, eu particularmente, programo minha mente para tentar enxergar quem são os futuros diamantes, digamos assim, quem são as pessoas que são potenciais realmente, que estão lutando por uma coisa melhor. Eu acho que a gente tem que ter a habilidade de sempre elogiar, ao invés de ficar criticando, 80% elogiando, 20% criticando, né? E pronto, não vamos, porque se a gente não inverter essa lógica, a gente está perdido, né? E por fim, eu vou te passar a palavra, Paulo. Eu só quero falar com todo mundo o seguinte: tudo isso que a gente está fazendo não tem a menor pretensão de falar que vai dar tudo certo de primeira. Então, a cada dia que passa, a gente tenta ir acertando e melhorando. Eu espero que isso dê efeito, né? Não me cobre um dia, não, brother, não foi uma boa estratégia. Mas se não for uma boa estratégia, vamos conversar sobre ela agora, porque a gente tem que estar sempre realinhando e fazendo. E essa transmissão ao vivo que a gente faz é uma forma hoje. Eu, particularmente, igual vejo muita gente falando assim: que é a Rede Globo. Cara, já passou a época que a Rede Globo resolveu alguma coisa. Eu acredito muito mais hoje nesse tipo de mídia, que é a mídia segmentada, é a reunião do bairro, é um cara que põe um vídeo no YouTube de um treinamento bacana de vendas e tal, do que ficar dependendo de programação de rede aberta. Esquece isso. Isso não vai fazer mais diferença, não. A gente precisa, na verdade, disso aqui que está acontecendo aqui hoje, tá? Então é isso. Mas eu falei pra caramba, Paulo, mas pode colocar suas observações. Não, até na verdade, aquela hora que eu quis fazer uma intervenção, você me contemplou logo em seguida, você acabou falando o que eu ia falar, né? Ou você me tirou a palavra. Mas tudo que você colocou é extremamente importante. Eu acho que o fundamental é as pessoas se apropriarem e entenderem que a associação somos nós, né? A associação representa a região do bairro Buritis. Então, nós estamos falando em região, hoje, sem medo de errar, nós estamos falando mais de 60 mil pessoas, fora público flutuante. Então, se você for considerar como cidade, nós estaríamos na 36ª, 35ª cidade do estado de Minas Gerais em população e, se bobear, até econômica, né? Eu não tenho o número de questão financeira mas de população, sim. Então, essa organização é fundamental. A nossa
foi nossa presidente, a Fátima Gottschalk, ela sempre tinha uma grande máxima: político só trabalha sob pressão ou de olho naquilo que ele pode oferir. Então, por que alguns bairros, algumas regiões de Belo Horizonte sempre tem grandes representações? Porque a população lá cobra e apoia. E apoia dentro daquele campo. Então, tem deputado federal, tem deputado estadual, tem 5, 6, 7 vereadores, alguns segmentos da sociedade também se organizam. Então, vamos pegar a igreja, por exemplo, está cheio de pastor dentro da... Então, assim, esse organismo, nós não nos organizamos. Então, é muito simples. Uma coisa que a gente me preocupa muito chega a época da eleição. Não vota em ninguém. Política é tudo igual. Se você não procurar diferente, você não vai achar mesmo, não. E realmente nós temos uma história longa de ser todos muito semelhantes, né? Mas por que são semelhantes? É porque nós não envolvemos nisso. Seja acompanhando o trabalho, seja apoiando um nome, seja se colocando como uma opção, seja discutindo a cidade ou o seu estado. Essas coisas dependem da gente, está na nossa mão. Se a gente quer alguma coisa melhor, não delegue, faça você. Mudança não é a partir do outro, é a partir de você. Então a Fátima sempre falava isso, você tem que pressionar. E para pressionar você tem que se organizar. E agora por que eles fazem as audiências e essas reuniões plenárias, tudo em horário comercial? Muito simples, porque nós temos o defeito, né, terrível de ter que trabalhar todo dia. E só tem o horário livre às vezes à noite. Então você não pode acompanhar. Por isso que foi feito o requerimento da associação nos conselhos para que desse publicidade para essas reuniões onde nós representamos a sociedade civil. E para nós, né, cidadãos comuns que não temos tempo de acompanhar a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal tem o sistema dele de transparência muito legal. Então dá para você ver lá como é que acontecem as discussões dentro do plenário principal, dos projetos de lei, das discussões entre eles, como é que funciona, quem é presente, quem não é, está lá, isso está gravado, você pode baixar, você pode ouvir quantas vezes você quiser. Tem as audiências que são nos plenários pequenos, são as audiências públicas, onde qualquer cidadão pode participar, levando a sua opinião. Então, também é filmada, eu não sabia, fiquei sabendo que elas eram filmadas até recentemente. Então, elas são filmadas, são gravadas, então é uma forma de você saber o que está acontecendo. Agora, é claro, né, a associação ela chega e divulga, gente, vai ter uma pauta importante. Tá? Dentro dos conselhos acontecem pautas bomba também. É aquelas que você não levar a sociedade para dentro, para te apoiar dentro da defesa do que você está fazendo, simplesmente eles passam por cima e adeus. Então, mostrar como cada um vota é super importante, não só para a questão da sociedade, como também para os órgãos de controle, seja o Ministério Público, seja as ONGs, os ambientalistas, todos terem esse tipo de informação dentro do Conselho. E de política urbana também não é menos tenso, não. Tem as pautas simples, tranquilas, mas onde há interesse, principalmente econômico, as coisas tendem a tensionar muito. Pode falar, Manuel. Eu queria perguntar se a gente tem como acompanhar os trabalhos nas comissões. Porque muitas vezes aquilo que vai para o plenário já vai mais ou menos acordado e já vai para a votação definido. Então, assim, é muito difícil você conseguir interferir nesse momento. Mas quando entra em pauta ou vai para uma comissão, o cara começa a analisar e formular a legislação, é a hora que você consegue intervir. Você consegue movimentar a sociedade e mudar aquilo que o legislador quer fazer. Essas reuniões de comissão, o Emanuel está perguntando se o cidadão pode participar acompanhando
as comissões, que são várias dentro da Casa Legislativa, como tem legislação e justiça, que tem a de mobilidade, né, de transporte, tem de saúde. Sim, você pode participar, elas são abertas, mas tem pouca participação mesmo, viu? Normalmente tem maior quando as pessoas são provocadas a discutir. A CPI da PBH Ativos, por exemplo, ficava sempre lotada. E a gente que acompanha há mais tempo, né, eu estou mais tempo na associação, então desde 96 a gente acaba acompanhando essas audiências e tal. A gente vê que já vai o pessoal com a sua torcida própria, né? Os debatedores levam seus ônibus e lotam o ambiente e as coisas ficam tensas e às vezes não deixam nem entrar. É feito lá fora, como aconteceu hoje na Assembleia. Mas é uma forma de organização e agora no dia a dia, no trivial, você pode acompanhar essas pautas tão colocadas no site da Câmara Municipal, dá para participar sim. Até quem tem essa disponibilidade, eu acho extremamente interessante. E se não puder ir, acompanhar e mandar um e-mail para o vereador acompanhei sua ideia, eu achei genial. Poxa, eu achei péssimo isso aí. Então dá para acompanhar, seja diretamente ou não. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu estava conversando com uma pessoa que estava debatendo diretamente na Assembleia Legislativa. E eu ouvia os comentários e mandava para ele, pelo WhatsApp, algumas informações que eu achava pertinente ele colocar. E eu percebi que ele ficava me procurando, mas não me achava, porque eu estava em casa, eu estava acompanhando pela televisão. Então, a minha presença física não me distanciou da questão do debate. E isso é importante. Então, às vezes você não tem tempo, um momento, você pode ligar sua televisão ou ligar seu próprio computador, acompanhar O computador tem um delay, e aí que atrasa, onde você dá a informação já foi, né? Mas é super legal. Mas